Fala galera, tudo bom? Bem-vindo de volta aí a mais uma parte do nosso vídeo fazendo o jogo Campo Minado. Se você perdeu a parte 1, eu vou tentar deixar aqui na descrição, tá? Provavelmente eu vou esquecer, mas se eu não esquecer tá aqui na descrição, se não tá nos recomendados, tá, não sei, visita no meu canal, você vai achar, confio em você. Na parte 1 a gente fez esses bloquinhos aqui, a gente gerou a matriz de bloquinhos, mandou pintar ela na tela. E agora a gente vai ter que fazer com que o usuário, o jogador, né, ele possa clicar em cada bloquinho e revelar o que tem por trás dele. E para fazer isso, vamos lá no nosso código, né? Vamos dar um espacinho aqui no nosso código aqui também, aqui embaixo. E vamos começar a adicionar o nosso document.add event listener, que é o que? A gente vai escutar o evento de clique do mouse. Toda vez que o usuário clicar no mouse, ele recebe também como segundo parâmetro uma função que recebe um evento, e esse evento ele tem as posições XY que o usuário clicou, só que na tela, tá? Preste atenção nisso, cara, é na tela. Então a gente tem que saber qual é a posição XY no canvas. A gente vai ter que converter isso de alguma forma. Então vamos converter isso usando uma coisa muito legal aqui, que é o seguinte. A gente vai ter uma constante chamada rect. Ele é, na verdade, o canvas, ponto. A gente vai chamar um método chamado getBoundingClientRect. O que esse método retorna? Retorna um objeto com os valores em pixel de onde estão nos eixos x e y, o topo, o fundo, ou a esquerda ou a direita, nas fronteiras do nosso canvas. Então a gente pode usar esses valores para converter qual é o valor XY que foi clicado dentro do canvas. Vou deixar uma figura aqui para auxiliar a gente a entender como é que isso foi feito, né? Como é que esse cálculo é feito. Tá? Agora, vamos então colocar duas constantes novas, que é o mouse x de verdadeiro dentro do canvas, que a gente quer converter, e a gente vai usar aqui. Mouse x é igual a e.client, onde ele clicou no x, menos rect.left. A mesma coisa para o mouse y. É o e.client y menos o rect.top. Bem, eu vou fazer agora um código rapidinho aqui, que é desconvertendo, fazendo essas equações opostas, né? Desconvertendo o XY para IJ, assim como a gente tinha convertido de IJ para XY. Então tá lá, galera. A gente tem aqui o nosso IJ agora convertido, né? A gente dividiu por 511 o valor de x, né? Porque a gente tem a porcentagem de onde ele foi clicado ao longo do x ou do eixo y. E essa porcentagem a gente botou vezes 10 e truncou ela, né? Então a gente sabe qual é o valor inteiro dela. Então se for 10% é 1, se for 20% é o índice 2 e assim por diante. Se for 0,5% é o índice 0, tá? Então a gente tem aí qual é o índice I e qual é o índice J que foi clicado entre o 0 e 9 nos dois eixos. Agora, com esses valores a gente pode pegar o nosso array de tiles e encontrar qual é esse tile, né? Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar o nosso tiles.find e a gente vai poder fazer uma condição que é o seguinte. Onde o tile.i é igual ao i que a gente achou aqui e também o tile.j é igual ao j, ou seja, quando esses dois valores se coincidirem, então quer dizer que só tem um. É o nosso tile que a gente clicou. Vou botar ele numa constante chamada aqui, vou botar numa variável, na verdade. O tile, né? E a gente vai botar aqui tile, ponto, agora a gente pode fazer isso, isOpen igual a true. Então a gente abriu esse tile. Agora que a gente abriu esse tile, a gente pode manipular a função draw para poder desenhar de acordo com isso, tá? Vamos lá, desculpa aí a tosse. Na nossa função draw, onde a gente mapeia os tiles, a gente pode adicionar uma condição que se o tile agora ele está aberto, a gente pode manipular a cor dele, se não, continua com a cor que estava antes, né? Aí aquele cinza que a gente botou mediano aqui. E vamos copiar aqui essa frase aqui. E vamos manipular a cor para algo como um vermelho vivo, por exemplo, por enquanto. Depois a gente muda, tá? E se a gente for no browser, atualizar e clicar em qualquer quadradinho, olha, ele fica vermelho, tá vendo? Ou seja, o usuário está clicando e o quadradinho está ficando vermelho. Vou clicar em outros aqui, ó. Tá com um pouquinho de delay. Isso aí. Então está funcionando direitinho. Vamos voltar lá no nosso código. E agora que a gente tem direitinho isso funcionando, a gente precisa não mostrar vermelho. A gente precisa mostrar o que realmente importa, que é quantas bombas tem. E para mostrar quantas bombas tem, a gente precisa de bombas, né? Então vamos fazer as funções de gerar bombas e uma função de calcular quantas bombas tem em volta de cada quadradinho. Tá? Eu vou escrever aqui as funções e a gente rapidinho depois explica, tá bom? Vou colocá-las aqui no começo do nosso código.
depois do Generate Tiles. Vamos lá. Então aqui, pessoal, a gente fez agora uma função para gerar as bombas, que eu criei uma variável de quantas bombas tem no jogo. No caso aqui eu botei 10, mas pode variar, né? Em cada fase do jogo, ficar mais difícil, mais fácil. E quando a gente chama essa variável, essa função GenerateBombs, o que ela faz? Ela vai para cada uma dessas bombas gerar uma bomba randomicamente em um tile diferente. Como ela faz isso? Ops, errei aqui. Ela faz da seguinte forma. Ela vai pegar um número de tiles que não são bombas, tá? Ela vai pegar o número de tiles que não são bombas e vai gerar um valor randômico desse número aí. Vamos supor que a gente começou com 100 tiles. Vamos supor, não, ele começa com 100 tiles. Então ele vai pegar um número de 0,99. Agora, se por acaso eu já gerei uma bomba e tem somente 99 tiles, né? Ele vai pegar um número randômico de 0,98 e assim por diante, tá? Então é isso que esse random aqui ele é. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse índice dentre os tiles que não são bombas. Então ele vai pegar os tiles, 98 tiles, e nesse número de 0,98 que foi gerado, e vai assinalar uma bomba. Dessa forma a gente assegura que não vai ter duas bombas geradas para o mesmo tile, e a gente vai assegurar também que a gente vai ter sempre 10 bombas geradas no jogo, né? Porque vai sempre ter um tile sendo retirado dali do sorteio. Então vamos agora gerar mais uma função. E essa função que a gente vai gerar agora é a função que a gente calcula quantas bombas tem agora em volta de todos os quadradinhos, para a gente poder mostrar esse número depois. Então vou escrever o código e já explico já. Vamos lá. Então olha o que a gente fez. A gente fez uma função chamada GenerateBombs, que mapeia cada tile e calcula para esse tile quantas bombas ele tem ao redor dele e coloca isso dentro da propriedade, do atributo BombsAround. E essa função, que realmente contém a lógica, ela faz o quê? Ela mapeia os 8 quadradinhos que tem em volta desse tile. Como? Ela vai da posição tile i-1 até a i+1 e do j-1 até o j+1. E aqui a gente vai ter que retornar o valor desse bomb counter, né? E esse retorno desse bomb counter vai entrar lá no nbombs, e esse nbombs ultimamente vai entrar no BombsAround. Uma coisa que eu percebi aqui é que na verdade a gente usou de novo esse tiles find, etc, etc. Vamos separar isso numa função chamada getTile, que a gente só precisa passar os atributos, os parâmetros, né? I e j. E aí fica mais fácil da gente, sempre que precisar usar, a gente chamar o getTile e vírgula j. E essa é uma função, né? E a gente vai colocar isso aqui. Ela retorna qual tile que tem isso aqui. Beleza. E agora a gente pode substituir isso aqui lá embaixo também, onde a gente colocou na nossa função, nosso event listener. Então é isso aí, gente. Agora que a gente já conseguiu imprimir o nosso bloquinho vermelho e agora que a gente já conseguiu calcular quantas bombas tem em volta de cada bloquinho, tá na hora de a gente juntar os dois. A gente vai clicar, abrir o bloquinho e em vez de mostrar vermelho, a gente vai mostrar o nosso número que a gente calculou. Então vamos alterar um pouquinho a nossa função draw aqui e botar uma lógica mais complexa. A gente vai pegar todo esse conteúdo que tem aqui dentro do tiles.map, vamos colocar ele dentro de uma outra função chamada drawTile. Ela vai receber como parâmetros qual tile, né, que ela vai imprimir. Acho que só, por enquanto. Qualquer coisa a gente muda daqui a pouco. E vamos fazer essa função aqui embaixo. Function drawTile, que recebe tile como parâmetro. Eu vou escrever ela rapidinho aqui e eu já explico o que ela está fazendo, tá bom? Vamos lá. É isso aí, gente. Acho que está tudo certo agora. Então é isso, ó. Agora a função drawTile, o que ele vai fazer? Vai verificar se é uma bomba, vai desenhar um bloquinho vermelho por enquanto, né? Não vamos fazer um game over. E se não, ele vai desenhar ele aberto, né? Com cinza um pouquinho mais escuro do que o que ele está fechado. E desenhar o número
de quantas bombas tem à volta dele, caso ele tenha, né, uma bomba à volta dele. Vamos salvar aqui e vamos lá no browser testar para ver se funciona direitinho. Vamos lá. Aí, gente, vamos lá clicar em um quadradinho e vamos ver o que acontece. Clicamos aqui, ó, tem uma bomba. Bom, parece que está funcionando. Vamos clicar em mais quadradinhos aqui. Clicar em vários quadradinhos, vamos ver o que está acontecendo em vários quadradinhos. Ó, já tem um vermelho aqui que é uma bomba. Já tem outro aqui que tem um número 2, tem um número 3. Vamos clicar em vários aqui para a gente ver realmente se está direitinho a volta dessas bombas aqui. Ó, parece que está certinho, tá vendo? Ó, esse aqui tem 2 bombas realmente encostando nele, esse tem 3. Perfeito, perfeito. Agora que a gente já tem isso acontecendo, agora a gente vai ter que fazer todos os quadradinhos, eles abram de uma forma mais natural. Então a gente vai ter que fazer uma recursão aqui no caso. Ou seja, a gente vai ter que fazer com que o quadradinho, quando ele é aberto, verifique se os quadradinhos que estão à volta dele também é vazio. E se for vazio, também tem que, à volta dele, abrir outros quadradinhos. Entendeu? Então vamos fazer isso aqui agora no nosso código. Vamos voltar lá no nosso código. E aqui a gente vai criar mais uma função chamada OpenTile, que vai ser responsável por abrir o tile, né? Que a gente agora está fazendo, na verdade, aqui, tile is open igual a true. A gente vai tirar isso aqui e vai chamar essa função OpenTile no lugar dessa sentença. Ou seja, a gente vai passar aqui o tile. E aqui a gente vai passar com o parâmetro tile também. E nessa função OpenTile, a gente vai fazer o quê? Primeira coisa, a gente também vai fazer o OpenTrue aqui, mas a gente vai agora ter que abrir em volta dele. Vou colocar aqui uma condição, né, que se esse tile, a gente vai adicionar esse atributo lá, né, se ele não está open around, a gente vai botar esse atributo aqui em cima, que ele já foi aberto, para que não cause um loop infinito. Então, ele começa como false, e toda vez que ele for aberto em volta dele, a gente vai colocar ele como true. Então, se ele ainda não foi aberto ao redor dele, e se o tile tiver nenhuma bomba, né? Ou seja, se ele for um tile vazio, então ele vai, sempre que ele tiver um tile vazio sem número, ele abre os que está em volta. A gente vai chamar uma outra função chamada OpenAround, que passa como parâmetro também o tile, tá? E aqui a gente vai criar uma outra função chamada OpenAround, né, que a gente acabou de usar. Isso vai ser uma recursão indireta, ou seja, uma função chama outra e essa outra chama ela mesma. Então vamos lá, ela abre o tile aqui. E eu vou escrever aqui rapidinho e vou explicar como é que funciona, tá bom? Vamos lá. Então é isso aí, gente. Olha só. A função OpenAround, ela vai fazer o quê? Ela vai, primeiro, colocar esse flag, essa bandeira, né, do tile como true, OpenAround, para que ele não chame de novo em recursão infinita, né? Ele vai em um loop infinito. Ele vai fazer a recursão, mas uma hora vai quebrar essa recursão. Então ele vai colocar que esse tile já foi aberto, e ele não vai ser aberto de novo para um outro tile vizinho que está sendo aberto, tá? E aí ele vai fazer o quê? Vai pegar todos os 8 tiles vizinhos e ele vai chamar para esses tiles vizinhos, vai chamar para ele, se por acaso ele não for uma bomba, né? Ele vai abrir esses 8 tiles. O que ele vai fazer? Ele vai verificar. Bem, se esse tile não foi aberto e ele está 0, vai fazer a mesma coisa, vai chamar de novo essa função e assim por diante. Vamos ver o que acontece. Vamos salvar. Vamos lá no nosso browser. Vamos, de novo, fazer um refresh aqui. Calma, voltando aqui no código rapidinho, eu vi que eu cometi um erro aqui. Na verdade, ele não vai fazer um open tile, né? Aqui ele vai fazer um open current tile, né? Que é o tile em volta dele. Cada um, né, da varredura. Agora sim, vamos voltar no nosso browser. Vamos fazer um refresh aqui e vamos testar, clicar em qualquer um tile. Vamos ver aqui. Ó, que beleza, viu? Ele já abriu todos os tiles que são vazios e os vizinhos que são vazios. Agora a gente já está quase chegando no final do jogo. A única coisa que falta para fazer agora é marcar qual que é a bomba e qual que não é, para facilitar, né? Para a gente não ficar clicando aqui sem querer. Opa, cliquei sem querer numa bomba, né? Então vamos fazer essa parte que a gente pode marcar elas. Então é o seguinte. Agora a gente, para fazer com que ele marque, ele vai ter que clicar não com o mouse no botão normal, vai ter que clicar com o mouse no botão direito, né? Então a gente vai colocar aqui um document. Vamos copiar isso aqui, né? Vou botar um document. Em vez de clique, a gente vai colocar um outro evento, que é o evento de abrir o menu, geralmente, né, no sistema operacional, que é o context menu. E ele vai ser feito trigger, como é que fala? Ele vai ser inicializado
pelo clique do botão direito do mouse, né? Então, agora que a gente tem o clique do botão direito, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos copiar tudo isso, inclusive. A gente vai precisar saber qual tile que foi clicado. Só que em vez de abrir o tile, a gente vai marcar ele, né? Inclusive, esse código está bem repetitivo, você pode limpar depois ele no seu código. Estou colocando aqui repetitivo exatamente a fim de ser rápido para explicar e ser didático. Vamos lá. Então, o marked, que a gente colocou lá em cima, ele na verdade vai ser o notTile.marked. Ou seja, se eu clicar uma vez, ele vai marcar. Se eu clicar outra vez, ele vai desmarcar. Agora que a gente já tem o marked, basta a gente ir lá no nosso drawTile e a gente colocar aqui. Se ele está open, ele não marca. Então vamos lá no nosso else, que é aqui, e colocar aqui se if tile.marked, né? Se ele está marcado, a gente vai colocar uma cor diferente. Eu vou botar uma cor aqui no RGB azul, né? A 0000FF. E se não, a gente bota a cor normal que a gente já colocou até agora. Sem problema. Vamos salvar. Vamos lá no nosso browser. Dá um refresh. Clicamos aqui, já abrimos. E já vemos que algumas aqui são bombas. Vamos marcar as que são bombas, né? Ah, não está funcionando. Eu sei por quê. Tem que lembrar de que a gente tem que sempre desenhar de novo. Lembra que a gente está usando aqui frame a frame. A gente está desenhando sob demanda. Então a gente vai ter que desenhar de novo aqui. Vamos fazer um refresh de novo, tentar de novo aqui. E agora sim, ó. Ele está abrindo o menu também. Uma coisa que a gente tem que colocar aqui é o e.prevent_default. E assim a gente também não vai ter esse problema. Vamos fazer um refresh, clicar mais uma vez. E agora sim. O jogo está funcionando aí, ó. Terminamos o jogo. Agora você pode jogar, está funcionando o jogo. Obviamente que você precisa fazer muito mais coisa aqui. Pode fazer um timer, fazer o game over, uma tela de game over. Tudo isso é fácil. Agora que você já fez isso, essa é a parte mais fácil. Você vai lá, faz o seu jogo e adiciona essas coisas. Se você acha que você quer que eu coloque mais um vídeo fazendo ele exatamente com a cara do Windows ou até melhor, e com todas as funcionalidades de timer, game over e papapá, coloca aí na descrição que se tiver alguém pedindo aí, eu faço, entendeu? Eu coloco mais um vídeo nessa série aqui e eu faço como é que o jogo ficaria com o código dele todo bonitinho e também com todo o gráfico bonitinho para marcar, para poder fazer o game over, para fazer um timer, tá bom? Obrigado aí por assistir e espero que eu tenha ajudado você aí a aprender um pouquinho mais sobre desenvolvimento de jogos básicos como o Campo Minado.